Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Espaço Maker. E finalmente tô aqui com mais um tutorial para vocês, certo? Tive um pouco afastada aí, depois eu faço outro vídeo para falar sobre isso, porque hoje o que importa é o nosso tutorial, né? Então, antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curta nosso vídeo, para que a gente possa aí fazer mais conteúdo para vocês, beleza? E hoje eu vou falar um pouco sobre as camadas. O nosso tutorial é sobre o DUI Studio, certo? E no DUI Studio a gente vai ver aí como funcionam as camadas. Eu já falei ligeiramente em um outro vídeo aí sobre o que é a camada, a função de cada uma, mas foi muito rápido. E eu vou mostrar aí o projeto que eu fiz até esse chaveiro aqui para minha loja, esse chaveirinho, e eu achei bem interessante para mostrar para vocês, porque nesse chaveiro eu usei as três camadas, as três funções que estão disponíveis aí no DUI Studio, certo? Vamos lá para as nossas camadinhas. Então pessoal, vamos lá aqui para ver como funciona a questão do estúdio com as camadas, tá? Primeiramente eu vou abrir aqui o do estúdio e eu vou abrir um novo projeto para que vocês vejam do início como é que as camadas aparecem, tá? Você clicando em novo projeto, vai abrir essa tela e vejam que aparece aqui do lado direito, exportar imagem PNG, tá? A gente não vai fazer nada disso agora, a gente vai para as camadas. Então você vem para essa primeira aqui onde tem três camadinhas mesmo três folhinhas, tá? Parecem camadas, que são camadas na verdade. Você clica nelas e vem aqui três camadas de padrão. Então, de início, aparecem essas três camadas aí. Como vocês podem ver, as camadas possuem aqui essas imagens. Temos o nome da camada, a potência e a velocidade que a gente vai configurar aí para queimar, cortar ou desenhar no nosso material. Vamos conhecer aqui essas configurações. Aqui, onde tem o V, é a questão da visualização, tá? Quando esse olhinho tá aberto, você visualiza a imagem que tá naquela camada. Quando você fecha, você não vê a imagem que tá naquela camada. Aqui, esse L é de Lock, tá? Que é da parte que trava a imagem que tá na determinada camada, para que você não mova ela, tá? Por uma questão de segurança, você quer editar uma parte do desenho que tá em outra camada e não quer correr o risco de danificar o desenho de outra camada, então você pode bloquear clicando aqui, ó, o cadeadinho fica fechado, então você não vai mexer. Aqui é a função da camada, certo? Como vocês podem ver aqui, tem um desenho de uma impressorinha saindo papel. Esse desenho aqui corresponde ao preenchimento. Eu já havia dito a vocês que a DUI, a nossa máquina laser, ela trabalha com três tipos de configuração, que é a do preenchimento, a do contorno e a do corte. Ela vem assim, quando você abre um projeto novo, vem tudo com preenchimento, que seria essa impressora, tá? Quando você clica, ela muda a função. Esse desenho que eu tô mostrando para vocês agora, que é a setinha, é a função de corte. Clicando novamente, aparece essa outra função aqui, que é tipo uma caneta tinteiro, é justamente a do contorno, tá? Então, cada camada vai funcionar de acordo com esse ícone que você selecionar. Aqui, como eu tô mostrando, é o nome da camada. Você tem como clicar aqui, ó, clica uma vez, clica de novo, tem como alterar o nome da camada, tá? Eu vou deixar aqui como tava, só para que vocês possam ver. Aqui a potência, clicando aqui você também pode alterar de acordo com o material que você vai cortar. É a mesma coisa aqui com a velocidade, tá? Pronto, isso aqui é a camada. Observe que eu deixei em cada função aqui. Eu vou abrir um arquivo, que é o do chaveiro que eu falei pra vocês, para que eu possa mostrar mais na prática como funciona cada uma dessas camadas. Então eu vou vir aqui em arquivo, abrir recentes, e vou trabalhar com esse chaveiro aqui. Então, galerinha, esse aqui é o projeto que eu fiz do meu chaveiro aí, que eu usei pra dar de brinde, tá? Então, a DUI tá me servindo muito pra questão da minha loja também. Eu tenho uma loja de produtos de rock, que é essa Moonlight Rock. Então, eu, vez outra, quando quero fazer alguma promoção legal, eu faço algum brinde aqui com a própria DUI pra distribuir aí para os clientes. Então, aproveitem, tá? Eu vou deixar até meu canal aí, Moonlight Rock, pra vocês, para que vocês possam ver
aí alguns produtos da loja, né? Tem que aproveitar para fazer o merchan. Então vamos lá. Observem que aqui eu tenho mais do que 3 camadas, né? Quando você abre o projeto novo, de início você vai ver que ele dá 3 camadas padrões. Mas você pode acrescentar quantas camadas você quiser. Para acrescentar mais camadas, você pode vir aqui, nesse sinal de mais aqui embaixo, e clicar. Ó, você vai dar o nome à sua nova camada. Eu vou botar aqui camada teste. Nessa segunda parte aqui da disposição, você vai escolher aonde vai ficar a sua camada. Se ela vai ficar em cima da camada atual, que seria a que está selecionada aqui, né? Como vocês podem ver, a que está selecionada é essa minha corte externo, que é a última. Se eu selecionar acima da atual, ela vai ficar antes dela aqui, acima. Se eu optar por abaixo da atual, ela fica embaixo. Existe também a opção de subcamada. Eu raramente uso, tá? Eu trabalho apenas com camadas mesmo. Existem outras versões da DUI, ou melhor, do DUI Studio, que já vem aí com um monte de subcamadas. A versão que eu estou usando do DUI Studio é a 3.0.12, porque aqui é compatível com a minha máquina. Tá? Quando você vai lá no site da DUI, ele vai baixar o programa, ele vai mostrar pelo número de série qual é a versão que se adequa à sua máquina. No meu caso, a minha é essa versão aqui, que pelo menos as camadas já vêm num padrão mais simplificado. Mas isso que eu estou explicando para vocês também serve para qualquer versão do estúdio, certo? Vou colocar aqui abaixo da atual e vou adicionar. Vejam, a nossa camada teste surgiu aqui, certo? Vou excluí-la porque a gente não vai trabalhar com ela, só acrescentei para que vocês pudessem ver como é que faz para adicionar. Para excluir, clico com ela no botão direito do mouse e venho para cá excluir. Pronto, sumiu aquela camada que a gente não vai utilizar agora. Vamos entender aqui por que eu tenho 5 camadas, se a gente só tem 3 funções, né? A primeira camada, como vocês podem ver aqui, ela tá com a impressora, tanto a primeira quanto a segunda, porque são camadas de preenchimento. O que seria esse preenchimento? O preenchimento é quando a máquina ela realmente preenche todo o desenho, né? Assim, é tudo bem explicativo. Preenchimento, então, ela preenche. Ela funciona como? O canhão do laser, ele faz um zigue-zague e vai queimando aonde tem o desenho. No caso aqui, onde tem a luazinha preta, ele vai passando e vai queimando, certo? Para deixar o desenho todo preenchido. É justamente essa função da impressora. Por que é que eu coloquei a primeira camada como impressora? Vejam só, quando a gente vai cortar um material, a gente geralmente tá com uma placa, né, e vai mandar fazer o corte. Quando você faz o desenho aqui, que você alinha, né, tudo onde você quer que saia exatamente, eu quero que esse nome saia bem centralizado, que o furo fique nessa posição que eu deixei, a peça vai ter que estar bem fixa para que tudo isso saia da forma que eu quero aqui, na posição que eu quero aqui. Se porventura eu colocasse a camada de corte primeiro, o que iria acontecer? O laser ia cortar, ia soltar a peça ia provavelmente balançar, e quando ele fosse fazer as partes internas, o furo interno, o contorno, o preenchimento, não ficaria no local exato. Então, a gente vai optar colocar primeiro sempre a camada que não vai fazer uma alteração de movimento lá na peça dentro da nossa máquina. Então, vamos lá. A camada que tá como camada 2, eu não nomeei corretamente aqui. Eu poderia botar camada 1, 2, 3, tá? Eu peguei aqui, já veio e saí só botando uma cópia, copiando e tal. Então, por isso estão esses nomes bagunçados. Mas eu vou ajeitar aqui para que vocês possam ver. A gente aproveita e vocês aprendem como renomear as camadas, né? É só clicar na camada e clicar uma vez em cima do nome. Você pode apagar. Então, eu vou colocar aqui como preenchimento lua. Ou então vamos botar só lua, né? Lua. Pronto. Essa segunda camada, eu vou botar nome, porque é o preenchimento do nome. Essa terceira camada, como vocês podem ver aqui, está com a caneta tinteiro, desenho da canetinha tinteiro. Então, é a camada de contorno. Eu expliquei para vocês que o preenchimento funciona da seguinte forma.
o laser vai para lá e para cá em forma de zigue-zague e vai queimando. Nesse desenho aqui, que é o desenho da caneta tinteiro, o laser vai fazer realmente como se tivesse um desenho. Ele não vai balançar para lá e para cá. Ele vai contornar o desenho como se tivesse realmente uma mãozinha ali fazendo todo o contorno, né? Como eu falei, os nomes são bem autoexplicativos. Então, por isso é a camada de contorno, porque ele vai contornando o desenho. Essas outras duas camadas aqui são as camadas de corte. Em algumas versões, tá? Tem a configuração aqui que eu não mudei, eu mudei uma vez, mas eu não sei mais mudar, depois eu vou ver. E vai alterar a configuração desses desenhos aqui. Então, para algumas pessoas que estão usando o do estúdio, o desenho aqui vai estar diferente, vai estar uma tesourinha, né? É bem mais fácil de identificar. Esse meu tá esse quadradinho aqui com a seta, mas é a camada de corte, tá? Quem tiver com a tesourinha já vai entender que é corte também. Fica mais fácil, né? A camada de corte funciona mais ou menos como contorno, só que ela tem mais força. Ela vai realmente passar como contorno, mas ela vai ter uma potência que vai soltar o material da base, da peça completa, né? Então, ela vai servir como corte, como o próprio nome diz. Então, aqui vocês estão vendo as funções. Para mudar de função, basta apenas clicar na imagem. Veja, essa minha primeira tá de preenchimento, eu vou clicar, ela agora virou corte, vou clicar, ela virou contorno, mas eu vou deixar no preenchimento porque é o que eu quero. Então, eu recomendo que sempre que vocês forem utilizar as 3 opções de função, vocês usem nessa sequência, tá? Preenchimento, contorno e corte, para que dessa forma você evite de desconfigurar aí sua peça, né? Para ela sair igualzinha que você deixou aqui. Agora, vamos entender melhor cada camada dessa. Lembra que eu falei no início que você clicando no olhinho, você apaga o desenho que está naquela camada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu clico nesse primeiro olho, eu apaguei a lua, né? Que a camada da lua é o preenchimentozinho daquele desenho que eu coloquei nessa primeira camada. Apago o olho 2, sumiu aquele contorno preto aqui, ó, contorno, aquele desenho preto e o nome. A luazinha aqui, ó. Pronto. Quando eu clico aqui no do contorno, observe que o contornozinho vermelho que estava tanto no nome quanto nessa borda preta, mais escura, sumiu, porque é o contorno que eu coloquei no meu desenho. Camada 3, aqui vai estar o corte desse furo, tá? Lembra que eu falei que o ideal é sempre fazer de dentro para fora? Então, como o furinho menor tá mais para dentro, eu vou fazer ele primeiro, né? Cortar ele primeiro. Também naquela mesma questão de evitar de balançar a peça toda e eu perder a posição aqui do furinho. Então, eu apago aqui, ó, apagou o furinho. E no último eu apagou o corte principal, né? Vamos lá. Eu vou apagar todas as outras camadas para que a gente possa ver uma por uma aqui. Vamos para a primeira. Apaguei tudo, ficou só nossa lua. Por que é que eu optei deixar 2 camadas de preenchimento? Já que é preenchimento, porque foi que eu não coloquei todos os preenchimentos, tanto do nome quanto da lua, em uma camada só? O preenchimento, como eu falei, vai em zigue-zague, nessa posição aqui horizontal. E o que acontece? Quando o laser vai que encontra uma parte mais fina do desenho, como aqui, por exemplo, aqui ele vai uma linha completa, mas onde ele vai encontrando partes pequenas, durante o preenchimento, esse preenchimento vai ficando mais fraco, não vai ficando tão bem definido. Acontece isso também com o nome, como o nome é muito fininho, ele vai soltando jatos e parando, né? Porque o laser funciona assim. Ele, onde queima, ele solta o jato, pausa, solta o jato, pausa, solta o jato, onde tem preto, pausa. Então, o que acontece? Muitas vezes, onde o jato é muito pequeno, não fica muito bem definido. Isso no preenchimento, tá? Então, o que acontece? A lua, ela ficou muito bem definida, com a potência, como tá aqui, ó, 8 e velocidade 100. Então, como essa lua ficou bem definida com uma potência menor, eu optei deixar ela em uma camada, para que o laser funcione com essa potência e essa velocidade somente para a lua. Já para o nome, observe que eu botei uma potência um pouco maior, justamente por ele ser mais fininho, tá? Então, eu coloquei uma potência maior, uma velocidade maior também.
E eu pauso aqui para explicar para vocês essa questão de potência e velocidade. O que acontece? Muitas pessoas chegam e perguntam: qual potência você usa para isso? Qual velocidade para isso? E é bem interessante, lógico, porque você sabendo a potência que uma pessoa utilizou em uma velocidade, vai servir de base para você ter um início aí, porque você tem que fazer testes, tá? Varia muito de máquina para máquina, porque vai depender de limpeza da máquina, até de temperatura ambiente, tudo isso depende e influencia no seu corte. Então, assim, uma configuração que funcionou para mim pode ser que não funcione bem para você. E até que funcionou bem para mim, pode ser que no próximo corte não funcione bem para mim também. Então, toda vez que você vai fazer um corte novo, é interessante que você pegue um pedaço de material e faça testes. Então, toda peça que eu vou fazer nova, eu faço um pequeno teste, tá? Às vezes o teste vai ter que ser a peça mesmo, como foi o caso desse chaveiro. Eu tive que testar o chaveiro porque tinham camadas diferentes, né? Eu botei muitas camadas. Às vezes não, você, se for um objeto só com corte, você faz um círculozinho pequeno no material para não perder muito material. Mas eu recomendo que sempre façam testes porque pode variar sim, tá? Você pode cortar com potência hoje e amanhã já precisar alterar essa potência. Então, para não estar perdendo material, o interessante é fazer sempre testes. Voltando aqui para nossas camadas de preenchimento, então foi por isso que eu coloquei duas camadas. Essas que são mais finas, eu coloquei numa segunda camada e com potência maior, velocidade maior um pouquinho, como eu disse a vocês, descobrir por meio de teste qual ficaria ideal. Nesse caso aí, eu estou usando o ABS, tá? É um material que algumas pessoas chamam de acrílico, embora eu ache bem diferente do acrílico. Mas é um plástico também e ele tem uma camadinha prata. O que eu uso tem prata, mas tem de várias cores. Quando queima, some e vai deixando a cor do material abaixo, tá? Então é bem interessante. Então esse daqui foi a configuração que eu usei para o ABS de 1,5 mm. Vai depender também muito do seu material. Questão de potência ainda, falando sobre potência. O seu acrílico, às vezes, ele pode vir um pedaço mais grossinho um pouco do que outro, uma extremidade, né? Vir um pouco mais grossa. Então, por isso que é importante fazer o teste, porque pode cortar um pedaço. Eu comprei uma peça de acrílico, que realmente, um acrílico espelhado, que ele veio 2 milímetros, só que ele foi alargando, por conta do processo de fabricação mesmo. Então, o que acontece? Ele cortou uma parte e outra não. Então, é sempre bom fazer os testes, olhar o seu material direitinho, tá? Sem fazer as coisas sem afobamento. Eu sou um pouco ansiosa, então às vezes eu me meto. Vou cortar. Quero ver a peça pronta. Então, assim, já cheguei a perder material por conta disso. Então, vamos ter mais paciência, certo? E vamos fazer muitos testes. Vou apagar aqui a da lua e vou mostrar pra vocês essa camada 2, tá com o nome camada 2, embora é a terceira. Vou botar aqui, vou até alterar o nome. Contorno. Isso. Essa camada de contorno eu coloquei, como vocês podem ver, quando eu abri o olhinho aqui, que ficou vermelho, né? Ao redor dessa borda preta e ao redor do nome. E por que eu coloquei esse contorno? Lembra que quando eu falei que quando o laser vai preenchendo, tá na função de preenchimento, que ele vai pra lá e pra cá, que ele encontra extremidades pequenas, finas demais, às vezes ele não fica bem definido. Então, o que é que eu faço? Eu coloco um contorno, principalmente em letras, eu sempre coloco, para que ele defina melhor, tá, o desenho das letras. Ó, esse nome rock aqui, ele no preenchimento, ele quase não aparece. Então, assim, eu deixo o preenchimento porque eu não quero que fique vazada a letra, mas eu vou e coloco contorno para que ele defina bem a letrinha, tá? Então, é por isso que eu coloquei o contorno. Vou apagar a camada de preenchimento para que vocês possam ver aqui o contorno. Notem que eu não coloquei na lua, pequenininha aqui, porque ficou bem definida já com o preenchimento. Então, eu optei em não botar, até porque ia gastar laser à toa. Se ficou bem definido, não tem para que colocar esse contorno. E vamos agora para a camada de corte. A camada de corte aqui, a primeira é o furinho. Repetindo, sempre façam de dentro para fora, para evitar o balanço da peça depois que ela estiver solta. Então, eu coloquei aqui uma camada de corte com furinho e depois coloquei outra com corte externo para finalizar. Eu já coloquei
peças, tanto o furinho quanto o contorno final, ou melhor, quanto o corte final, numa camada só. Só que o que acontece? Ela fez aqui o corte da peça, soltou ela e depois foi fazer o furinho. Então, balançou, o furinho não ficou bem centralizado, tá? Então, sempre que eu fazer chaveiro, brinco, coloque o furinho numa camada anterior. Após mostrar tudo isso aqui, eu vou mostrar como colocar cada parte do nosso desenho em uma camada. Porque não basta só estar na camada e não ter a configuração correta, tá? Ou estar com a configuração correta e não estar na camada correta. Senão a máquina não vai entender o que ela precisa fazer. Eu vou pegar essa luazinha aqui. Vou fazer uma cópia e vou mostrar pra vocês como é que a gente configura a peça, ou melhor, o desenho para cada camada. Vamos supor que eu quero fazer um chaveiro de lua com preenchimento da lua e um corte maiorzinho, tá? Como é que eu faço? Eu pego o meu desenho e vou definir cada parte para cada camada. A camada de preenchimento, para que a máquina entenda que ela vai ter que preencher, o desenho precisa estar assim, ó, uma cor sólida, tá? Precisa estar preenchido como tá aqui. Eu gosto muito de usar as cores preto e vermelho nos meus projetos. Você pode usar qualquer cor, mas a preta, que é a cor mais densa, ela, pelo menos pra mim, aparenta que dá uma definição maior pra peça. Então, eu uso muito preto pra preenchimento. Muito não, eu uso só o preto pra preenchimento, certo? Então, aqui seria a lua, do jeito que ela tá, e eu vou botar ela pra preenchimento. Ela precisa estar em uma camada que tenha impressora. Porque por mais que você veja aqui preenchido, se aqui não tiver a camada de preenchimento, a máquina não vai entender e não vai fazer esse preenchimento. Então, além de estar configurado o desenho com a cor preenchida, eu tenho que mover esse desenho para a camada de preenchimento. Como eu vou fazer isso? Eu seleciono o desenho, clico com o botão direito, clico aqui, ó, desço até mover para a camada. E vou botar aqui, ó, na camada, que eu nomeei de lua, mas você pode nomear do jeito que você quiser. Mover. Pronto. Eu vou lá conferir. Como é que eu confiro? Apagando o olhinho, tá? Apaguei o olho, ó. Ela sumiu da primeira camada. Então, ela realmente está na primeira camada de preenchimento, que é onde eu quero que ela esteja. Agora, vamos ver como a gente faz a camada de contorno. Vamos supor que essa minha lua não ficou bem definida e eu quero que ela fique bem definida, então eu vou colocar o contorno nela. Eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V e vou mudar toda essa configuração do próprio desenho. Não basta eu mudar ela apenas para a camada de contorno, eu tenho que deixar realmente o desenho configurado para contorno. Como eu faço isso? Eu venho para essa guia aqui do lado direito aqui do programa, onde tem esse pincelzinho com a folha. Clico nele, tá? E você pode ver que a gente tem opções aqui de preencher, de cor do contorno e também de contorno. Vamos ver cada uma dessas funções. Primeiro, vamos lá, eu não quero que seja preenchimento, então eu vou clicar no X aqui e vou tirar todo o preenchimento desse meu desenho. Pronto, veja, sumiu o desenho. Então, agora, o que é que eu preciso? De contorno. Eu venho pro contorno, cor do contorno. Tá vendo que tá selecionado o X? Eu vou selecionar agora aqui, cor uniforme. Aqui vai variar, tem um gradiente linear, gradiente radial, né, que vai esfumaçando de fora para dentro. Só que eu geralmente vou trabalhar com a cor uniforme. Isso, e veja só, ele criou um contorno no meu desenho. Porém, vocês estão vendo que esse contorno tá muito largo, muito largo. E outra, tá da mesma cor do preenchimento. Então, fica difícil pra gente visualizar se ele vai encaixar direito no desenho, se ele tiver da mesma cor. O que é que a gente pode fazer? A gente pode arrastar pra cá e mudar a cor do nosso contorno. Eu trabalho o contorno geralmente com vermelho. Gosto muito dessas duas cores, de preto e de vermelho, para trabalhar, porque contrastam muito bem. Embora vocês possam trabalhar aí com várias cores, tá?
Dependendo do projeto, se for um projeto que tenha muitas partes pequenas que eu vá cortar, então eu gosto de botar uma peça de uma com outra peça de outra, para eu definir melhor, poder enxergar quando eu encaixo aqui. Mas de início vamos aprender a trabalhar com duas cores. Como a gente pode ver, o contorno tá bem largo. E se eu for tentar encaixar aqui, ó, como vai ficar, ele encaixa, mas você não vai ter uma noção de como o seu desenho realmente vai ficar. O ideal é que você deixe o contorno bem fininho. Como eu faço isso? Eu venho para essa guia aqui, onde tem contorno, e na espessura eu vou diminuir. Posso diminuir a seta, né? Como eu tô clicando aqui no menos, mas eu também posso digitar. Eu trabalho, como eu já tenho aqui uma experiência, eu vou trabalhar com 0,200. Só digitar, dar Enter, pronto. Eu gosto de trabalhar com contorno bem fininho, por quê? Porque vai dar uma noção melhor de como sua peça vai sair na realidade, tá? Pronto, aqui está feito o meu contorno. Veja que quando eu boto em cima do preenchimento, ó, ele já encaixa, o programa já faz isso, é muito legal. Então, aqui está o nosso contorno. Vou voltar lá para a camada e vou fazer o quê? Lembra que não basta desenhar o contorno, ela tem que estar na camada aqui do lapisinho, a camada de contorno. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em mover para a camada de contorno e mover. Bem, pessoal, eu dei uma pausinha porque o programa fechou. Uma coisa meio chatinha que eu acho no DoStudio é que de vez em quando ele dá essas travadas e fecha, tá? A única queixa que eu tenho assim é essa, que o DoStudio de vez em quando ele dá essa fechada. Então, outro detalhe, cada coisa que você fizer, cada camada, vem aqui e salve, tá? Pra não perder todo o processo. Adquiram esse hábito de estar salvando eu não digo cada passo, mas cada camada, cada desenho novo, cada parte do desenho que vocês forem configurando. Criem esse hábito de salvar. Então, como eu estava dizendo, a gente clica no olhinho para conferir se o que a gente criou está na camada correta. Eu já tenho aqui a minha camada de preenchimento e de contorno. Agora, vamos supor que eu queira fazer um chaveiro aqui com um contorno de lua ao redor dessa minha lua. Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui também a minha luazinha. Já vou para de contorno, porque, como eu falei, o corte é parecido com o contorno. Para não ter que apagar todo o preenchimento, como eu já tinha mostrado para vocês, eu já vou aproveitar aqui a camada de contorno, certo? Posso mudar de cor? Posso. Eu gosto de trabalhar muito com vermelho. Eu só mudo muito de cor quando tá assim, uma coisa sobrepondo a outra, como vocês podem ver aqui, que é para ficar mais claro, mais definido. Como vai ficar o corte bem separado dessas duas peças, então eu não vou mudar de cor, vou deixar o vermelho mesmo, mas fica a seu critério aí. Como é que eu vou fazer a camada de corte? Se eu colocar assim, do mesmo tamanho, eu posso deixar desse mesmo tamanho, caso eu queira que o corte fique de acordo com o preenchimento. Se eu quiser que seja cortado aqui, bem rente ao preenchimento, eu posso deixar assim. Mas eu quero que fique uma partezinha aqui, um contorno maior, né? Um espaço e só o desenho da lua com o contorno que eu já havia feito. Como é que a gente faz? A gente seleciona aqui nossa camada de corte, vem em caminho e clica em converter em caminho. Em seguida, vai em caminho de novo e desce para essa opção aqui, que é expansão com pressão dinâmica. Observe que aparece esse quadradinho aqui. O que é que você vai fazer? Você vai clicar nele e arrastar para fora. Ó, ele pega o seu desenho e vai expandindo. Você pode também comprimir, como ele dá essa opção. Mas no nosso caso aqui é expandir, que a gente quer fazer uma camada de corte externa. Pronto, vou deixar assim. Clico fora. Então, eu já posso pegar e colocar aqui, tentar centralizar, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como deixar bem centralizado. Mas de início, só para que vocês saibam aqui como é que faz essa questão do corte. Lembra
Nunca esqueça, não basta eu criar, eu tenho que mandar para a camada de corte. Já estava desconfigurado. Vamos lá. Eu venho, clico na minha peça que eu quero que vá para corte, mover para a camada, corte externo. Pronto. Agora é só conferir. A minha lua de preenchimento tá na primeira camada. O meu contorno tá na camada do lapisinho de contorno. E o meu corte externo tá na camada de corte externo. Tá? Se o desenho estiver configurado direitinho, como a gente fez aqui, na camada certa, as chances de seu projeto dar certíssimo lá no corte da máquina são enormes, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês sobre a questão de camadas, tá? Só para recapitular, sempre mantenham essa ordem: preenchimento, contorno e corte. Nem sempre você vai precisar usar as três, vai depender muito do seu projeto, mas se for, sempre nessa ordem. Se eu não for usar preenchimento, então eu vou usar contorno e corte. Então, nessa ordem, contorno e corte. Se eu não vou precisar de contorno, então vai preenchimento e corte. Lembrando de deixar o corte sempre por último. Beleza? Então, pronto, pessoal. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre camadas, tá? Para que vocês entendessem como funcionam essas camadas. Para quem já trabalha com Arduino, isso é muito simples, mas para quem comprou agora e tá começando, eu sei que confunde bastante. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, tá? Só mostrando aqui o resultado final que eu mostrei no início, mas para que vocês possam entender, a luazinha foi onde foi o preenchimento. Esse é o material que eu falei para vocês, o ABS, tá? Observem que ele é preto atrás, ó. O corpo dele é todo preto e ele tem uma leve camada prateada, tipo aço escovado. Deixa eu ver se eu consigo virar para que vocês possam ver. Isso. E quando ele faz esse preenchimento, ele queima e vai deixando aqui essa partezinha escura, então é bem interessante. O acrílico, quando você quer um efeito assim, você precisa pintar. Esse ABS é bem interessante por isso, tá? Esse é uma espessura de 1,5, foi o material que eu utilizei pro meu chaveirinho aqui da loja. E eu agradeço aí a companhia de vocês. Sigam lá no Light Rock, eu vou deixar aí o link embaixo, tá? Para que vocês possam ver. Lá eu também coloco umas peças que eu faço de brinco, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui. Esse brinco eu fiz na máquina laser, na Dewey. Então essa é uma das peças que eu vendo na minha loja, tá? Então lá vocês vão ver algumas peças também que eu coloco disponíveis para a loja. Então, vejam só, eu agradeço muito a presença de vocês. E tô lembrando aqui de novo para curtir, compartilhar, para que eu possa fazer mais vídeos. Eu vou fazer agora o vídeo com mais frequência, tá? Depois eu faço outro vídeo explicando o meu acidente, que vai servir até também para que vocês tenham mais cuidado aí também durante o processo de produção de vocês, tá bem? Então, até a próxima e podem deixar as dúvidas que vocês tiverem aí, que o que eu puder fazer para ajudar, estou aqui, beleza? Até mais!